Quando foi a última vez que tu te permitiu não saber de alguma coisa? Quando foi a última vez que tu te permitiu não saber de algo? Foi com essa pergunta que me deu uma vontade absurda de criar esse podcast, de criar esse espaço. E eu sempre gostei muito de podcast, desde que eu conheci a existência, dos podcasts. Eu comecei escutando a nossa rainha Déia Freitas, com Não Inviabilize as Histórias Perfeitas, e aí eu fui vendo que existiam outros tipos de podcast. Então, já passei por vários, mas eu confesso que esse estilo de conversa, sabe, que parece que a gente tá entre amigas, foi algo que sempre me chamou muita atenção, foi algo que sempre me abraçou muito. E aí foi que eu resolvi criar o nosso espaço, o nosso clube, o nosso lugar seguro, sabe? Eu acho que pra mim é muito importante isso, ser um lugar seguro. Mas por que, Nanda, é um lugar seguro? Porque toda vez que eu ouvia podcast, toda vez que eu ouvia os episódios, eu tinha aquele sentimento de caralho, não sou eu que sinto isso. Tem uma pessoa do outro lado da tela que tá falando exatamente o que eu tô passando, exatamente o que eu vivi, exatamente o que eu tava sentindo e eu não tava sabendo dar nome a isso. E foi assim que surgiu o Eu Também Não Sei. Um local onde eu não vou te dar as respostas, porque se tu faz terapia ou se tu já ouviu falar de terapia alguma vez na vida, tu sabe que não são assim que as respostas chegam. Aqui é um local que eu não vou ter todas as respostas, é óbvio. Eu sou só uma mulher contando um pouco da sua história, falando um pouco sobre os nossos pensamentos intrusivos aqui. E eu também quero ouvir vocês. E muitas vezes a gente vai sair daqui com mais perguntas do que respostas. Mas esse é um local para que tu te sintas abraçada, para que tu goste de estar, que tu espere pelo episódio. Então, de verdade, espero que tu goste. Fica à vontade. Eu me chamo Fernanda, eu sou a criadora do podcast Eu Também Não Sei. E não só um podcast, mas também o nosso lugar. E eu acho que não tem tema mais delicioso pra gente falar do que vulnerabilidade. E eu confesso que pra mim, assim, esse é um tema muito desconfortável. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto dele. Porque me trazia um desconforto muito grande falar sobre vulnerabilidade, porque nós sempre fomos ensinadas a não ser vulneráveis. A gente sempre tinha que ser muito forte, vou abrir aí aspas, então a gente sempre tinha que ser muito forte, durona, não demonstrar. E sempre estava atrelado vulnerabilidade à fraqueza. E por que vulnerabilidade é sinônimo de fraqueza? Sendo que não é. E aí, eu passei por algumas situações na minha vida, não só na vida pessoal, mas na vida profissional também, onde eu me senti extremamente exposta, extremamente vulnerável. E foi nesse momento em que eu me senti muito frágil, onde da mínima sequer, no mínimo ato de dúvida, não de mim, mas do outro em relação ao meu profissionalismo, à minha capacidade pessoal, eu já me açoitava. Eu já me machucava e não é pra mim mesmo, eu sou uma péssima pessoa, sou uma péssima profissional, sendo que eu estava sendo vulnerável, sendo chorando, sendo demonstrando o que eu sinto, sustentando a minha escolha, mas nesses momentos foi aonde eu mais me senti frágil. E eu reparei que, na verdade, as pessoas confundem a vulnerabilidade com fraqueza. E eu acho que é justamente o oposto. Quando você se mostra vulnerável, você se mostra ser uma pessoa extremamente forte. Porque a vulnerabilidade é você simplesmente se despir de tudo isso aqui e tá de cara com medo, de cara com algo que tá ali te provocando, te deixando desconfortável e você sendo 100% sincera. Não sei se vocês já ouviram falar em algum momento, mas um dos podcasts que eu gosto muito é o Fiz o Que Pude, da Elora, eu acho ela fantástica. E teve um episódio que ela falou sobre honestidade radical. Se eu não tô enganada, é esse termo, honestidade radical, sinceridade radical, alguma coisa nesse sentido. Que é você ser verdadeira, independente da situação. E você falar a verdade. Que muitas vezes a gente não é sincero, não fala a verdade, a gente não consegue ser 100% direto, a gente acredita que vai machucar o outro, então a gente tá sempre se moldando e mascarando e maquiando a nossa opinião. E aí me pegou muito esse episódio, porque eu falei assim, cara, e se eu achar o meio termo entre a honestidade radical e
esse mascarar, porque eu não preciso ser 100% honestidade radical ao ponto de machucar o outro, que não é essa ideia, mas também eu tô sempre nessa de não tô falando o que eu quero, não tô falando o que eu gosto, não tô falando o que eu realmente sinto. E se eu tiver de fato um meio termo? E foi aí que começou, né? Quando foi aí que a vulnerabilidade habitou aqui dentro de mim. E eu confesso que a partir, né, desse, não necessariamente desse momento, mas desse conjunto de coisas que me fizeram refletir sobre a minha vulnerabilidade, eu comecei a reparar o quanto eu não estava sendo 100% sincera, ou pelo menos assim, o sincera suficiente para estar sustentando as minhas outras relações. Sendo relações de pai e mãe, sendo relações no meu relacionamento amoroso, sendo em relações profissionais. E tem relações que você precisa ser sincera. Eu lembro que aconteceu uma situação meio séria, assim, sabe? Vou pesar o clima, gente. Desculpa. Teve uma situação que aconteceu, assim, entre eu e o meu pai, aonde eu decidi que eu ia ser sincera, né? Falar o que eu tava sentindo, falar o que eu tava planejando, falar o que eu tava querendo. E eu fui recebida, né? Eu fui respondida de uma maneira extremamente agressiva. E naquele momento, pra mim, é como se o meu mundo tivesse caído. Eu falei assim, caraca, eu tô sendo sincera, tô sendo honesta, tô sendo 100% transparente, tô aqui, vai ficar estranha essa frase, mas aqui eu tô nua na frente dessa pessoa, e essa pessoa tá me recebendo com agressividade. Então, não tá suficiente? Por que que eu não tô sendo útil? E isso acabou me pegando um pouco. E esse episódio em si, né, que aconteceu com ele, acabou que a gente nunca mais falou nisso. Olha aí a pauta de terapia. Mas a gente nunca mais voltou a falar sobre essa situação. E eu confesso que pra mim é uma ferida ainda cicatrizando, não tem nem cascão, mas é uma ferida que tá cicatrizando, mas que eu não deixei essa situação em si definir por completo, sabe, a minha vida. E foi aí que eu vi que eu tava mudando. Foi aí que eu vi, tipo, caraca, tô sustentando a minha escolha, tô sustentando o que eu quero e é isso. E eu tô odiando tudo que eu tô falando até agora. Vocês acreditam? Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm muita dificuldade de sustentar as escolhas que vocês fazem? Porque eu passei um certo tempo titubeando muito, duvidando muito, então já demorava muito para escolher algo, demorava muito para entender que eu queria algo, e aí quando eu entendia, eu, porra, não é isso, não sei se é isso que eu quero e tal, e ficava naquilo, não sei se é isso que eu quero e ficava nessa. E aí quando qualquer pessoa me questionava, e eu nem falo questionar no sentido da pessoa, ai, nossa, mas tu quer isso? Não, é só da pessoa falar, mas por que tu quer isso? Por que tu tá fazendo essa escolha? Pra mim, já abria uma aba, uma não, abriram 398 abas na minha cabeça, me questionando se realmente era a melhor escolha, se realmente era a coisa certa, como, por exemplo, esse podcast. Eu demorei muito tempo para conseguir colocar ele no mundo, porque eu nunca me sentia pronta o suficiente. Tanto é que eu já falei, até eu pedi pro André cortar. Falei assim, amor, tô odiando o que eu tô falando, não sei se eu tô falando coisa com coisa, não sei se tá legal, mas eu estou aqui tentando e quero melhorar a cada episódio. Eu comentei com vocês que aonde eu me sinto mais vulnerável hoje é na minha maternidade, né? Porque a maternidade leva muito a gente no limite, né? Leva muito a gente realmente, assim, não estou aguentando e mesmo assim a coisa continua acontecendo, né? O trem segue acelerando ao máximo e você não consegue sair do lugar. Muitas vezes eu vejo a maternidade assim. E por que eu tô falando isso? Apesar de eu me sentir vulnerável, né? Como eu falei, eu não me sinto vulnerável de um jeito ruim, né? Eu não me sinto fraca, eu me sinto muito forte. E eu sinto que justamente o fato de eu ser vulnerável me faz ser uma mãe incrível. Porque se tem uma coisa que eu tenho segurança, é que eu sou uma mãe excepcional. Eu amo muito meu filho, eu faço de tudo pelo meu filho. E eu ainda assim consigo fazer outras coisas e com meu filho muito, muito, muito feliz. E eu paro pra pensar em quantas mães, assim, tem ao meu redor que sentem culpa, sabe? Que se cobram, que se machucam, que se martirizam. E eu fico assim, irmã,
eu fico assim, mana, a maternidade é algo tão cansativa, a maternidade é algo tão puxada, tão exaustiva, que te deixa tanto no limite e tu ainda vai te culpar. A maternidade não deveria abrir espaço para culpa, porque você tá fazendo o melhor que você pode. E aí tu ainda vai te culpar por isso? E a gente tenta realmente fazer dentro do que a gente aprendeu, dentro dos ciclos que a gente quer quebrar. E eu acho que isso se estende também para as outras relações, porque eu sei que tem pessoas aqui, eu espero, eu sei que tem mulheres aqui que me ouvem que não são mães, mas que muitas vezes você se sente assim em outras relações. Seja nas relações de pai e mãe, seja nas relações amorosas, nas relações com seus amigos. Muitas vezes você se vê ali diante de um problema onde você fica assim, caraca, velho, será que eu ainda tenho que insistir nessa relação? E diferente da maternidade, são relações que você consegue se retirar. A maternidade não é assim. Então, eu sinto, né, que quando a gente tá vulnerável, né, eu sinto que quando a gente tá se permitindo viver tudo ali inteiramente, é muito mais fácil que o outro te ouça. É muito mais fácil que o outro escolha querer estar perto. Porque o amor é uma escolha. E o amor é uma escolha diária. Você escolhe estar do lado daquela pessoa. De novo, seja seu amigo, seja seu namorado, seja sua parceira, seja seus pais. Você escolhe estar do lado daquela pessoa. Você escolhe alimentar aquela relação. E eu garanto pra vocês, se essa relação ela estiver sendo sustentada em performance, em sempre pensar o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar da minha opinião, o que o outro vai pensar do meu gosto, isso é insustentável, isso é muito cansativo. E eu trago também essas outras relações para vocês não acharem que a vulnerabilidade ela só está relacionada à maternidade, isso muito pelo contrário, né? A maternidade, ela é algo que muitas vezes te faz duvidar de tudo que tu faz ao teu redor, te faz duvidar muitas vezes da tua capacidade, é algo que chega a ser, na minha opinião, sobre-humano. É uma experiência realmente única. Única não só de beleza, mas é única em muitos sentidos. Mas que como se relacionar demanda muita disposição. Você precisa estar disposto a se relacionar com outro. Você precisa estar disposto a se abrir. E mais que isso, você precisa estar disposto a, muitas vezes, se sentir desconfortável com o que o outro vai te falar. Porque, na minha opinião, falar pode ser até fácil, mas ouvir o que o outro tem para te responder, muitas vezes não é. E a gente não tá pronto para isso, né? A gente só quer muitas vezes que o outro ouça, caladinho, concorde, tudo bonito e tudo certo. E na verdade a gente sabe que não é bem assim. Então, o meu convite para vocês é que vocês vão abrindo aos poucos, sabe? A porteira da vulnerabilidade, porque eu acredito que isso faça com que as tuas relações, e não só as tuas relações com o outro, mas até a tua relação contigo mesma, ela seja muito mais tranquila, seja muito mais leve e seja muito mais divertida. Te faça ver as coisas sendo levadas menos a sério, sabe? Eu, pelo menos, é assim que eu me sinto. Quando eu aprendi a levar as coisas um pouco menos a sério, a não me aborrecer tão fácil com o que a outra pessoa tá falando, a parar pra refletir um pouco, tipo, acho que essa frase aí fala mais do outro do que sobre mim. Então, vamos prestar atenção aqui no que é importante pra gente. Acho que para um primeiro episódio tá bom, né, pra gente começar. Ai, acho que é isso. Então, o meu convite pra vocês é que vocês possam ser mais sinceras. E essa sinceridade, eu digo sim relacionando com a vulnerabilidade. Porque quando eu te convido a ser vulnerável, eu sinto pelo menos que é algo meio estranho. Tipo, nossa, por onde eu começo? Então, que comecemos pela sinceridade. E não a sinceridade com o outro, tá? A sinceridade contigo. A sinceridade que eu tô falando é você ser sincera com o que você quer fazer hoje. O que tu quer fazer hoje? Me conta. Tu quer participar de uma oficina de aquarela? Tu quer cantar uma música em inglês que tu não sabe falar inglês? Tu quer assistir uma série nova que tu tá sem tempo? Tu quer começar a ler um livro que tinha parado há muito tempo? Tu quer participar de um clube do livro? Fazer uma aula ao ar livre? O que tu queres fazer hoje? E assim,
responde essa pergunta sem pensar no que as outras pessoas vão falar, no que as outras pessoas vão pensar. Responde essa pergunta pensando em ti. O que tu quer fazer hoje? Eu tô doida pra saber. E assim, já que eu te perguntei o que tu vais querer fazer hoje, né? E tu não precisa saber o que tu quer fazer hoje, mas vale a reflexão. O que eu quero fazer hoje? Eu quero voltar pra academia. Será que eu vou conseguir? Espero que sim. Se eu conseguir, prometo que eu irei bater uma foto e assim que esse episódio sair, eu posto essa foto e mostro pra vocês que eu fui. Mas eu quero voltar pra academia e eu quero tentar. Todo dia eu quero tentar ir pra academia. Tentativa mesmo, sabe? Porque eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei de nada, eu não sei como é que vai ser o meu dia com filhos, minha filha. A todo dia é um novo dia, a gente não sabe quando, como vai ser esse dia. Então, eu quero tentar ir pra academia. E vocês? Me contem nos comentários. O arroba do podcast também tá na descrição do episódio. Nos siga, comenta, compartilha com quem precisa ouvir isso. E um beijo. Até a próxima, até o próximo episódio. E muito obrigada por ter ouvido até aqui. Isso é muito importante pra mim. E você tá me ajudando a realizar um grande sonho. E eu te agradeço muito por fazer parte disso. Beijo. Eu gostei, vai, ficou legal.